Marina e eu faço engenharia de energia. Olá, eu sou o Davi e sou estudante de engenharia eletrônica. Eu sou o Caio, estudante também de engenharia eletrônica. Oi, meu nome é Yuri e eu sou estudante de engenharia eletrônica. Laboratório da Teoria Eletromagnética, experimento de número 5. O tema é antenas, hélixes, antena, design, especificamente. Ou design de antenas helicoidais. Bom, em resumo, nesse experimento a gente vai abordar um pouco sobre o funcionamento geral das antenas e também detalhar especificamente como que funciona esse tipo de antena helicoidal. E por fim, realizaremos uma discussão para concluir este experimento. Introduzindo o assunto, a justificativa desse problema, as antenas são geralmente as terminações de uma linha de transmissão, ou em um circuito impresso, digamos assim, onde o sinal eletromagnético de um gerador, de um emissor, ele emite esse sinal num espaço com uma eficiência e diretividade que depende essencialmente da configuração geométrica e da frequência da nossa antena. A partir disso, a gente pode analisar, em especial, a antena helicoidal. Os objetivos desse experimento, a gente tem como principal ponto analisar essa antena helicoidal, apresentando as características, funcionalidades, o diagrama de radiação e a forma de construí-la. Tratando sobre a teoria das antenas e da antena helicoidal, a radiação eletromagnética ela é gerada por cargas aceleradas, para que essa radiação seja eficiente, digamos assim. Ou seja, precisamos ter um potencial. As cargas e correntes devem ser distribuídas de maneira específica. Esse é o papel das antenas, que podem definir como estruturas projetadas que a gente pode definir, né, como estruturas projetadas para radiar energia eletromagnética, de maneira bem definida e acoplar ondas propagantes em espaço livre para guiar as ondas ou linhas de transmissão. No transmissor, diretamente, correntes de alta frequência geram as ondas eletromagnéticas. A função da antena é então transferir a energia gerada para um transmissor, para o espaço na forma de onda. Já no receptor, a antena é usada para interceptar essas ondas eletromagnéticas que chegam até o nosso receptor, induzindo correntes que são levadas então ao circuito de processamento. Especificamente no receptor, a gente pode trabalhar com determinados filtros que vão processar essa corrente recebida das ondas eletromagnéticas e vai definir uma margem de atuação. Dessa maneira, a gente consegue selecionar e deixar passar ondas que a gente quer receber e as ondas que a gente não deseja receber, elas simplesmente não são captadas por meio desses sistemas de filtragem. Bom, as dimensões da antena elas são importantes para determinar a eficiência tanto da transmissão quanto da recepção dos sinais. Uma das características muito importantes no projeto de uma antena é a sua impedância. A impedância de uma antena ela depende do modo como a antena é construída, das suas dimensões e outra característica bem específica e que deve ser analisada na fase de projeto é o ganho, que é a capacidade que a antena tem para receber sinais de uma determinada direção quando a comparamos com uma antena usada como referência. Esse ganho ele pode ser calculado e é normalmente expresso na forma logarítmica, conforme
mostrado na seguinte fórmula, né? O ganho em decibéis é igual a 10 log de P1 sobre P2, aonde o G, como eu já disse, é o nosso ganho, log é a forma logarítmica, P1 é a potência da antena em miliwatts e P2 a potência da antena padrão em miliwatts. Ou seja, sempre existe uma comparação nesse caso, para definir o nosso ganho. Quanto a antena que a gente está usando como medida, se ela está aumentando o sinal ou se ela está diminuindo o sinal. Isso para o caso de receptores, antenas tanto na atuação da recepção quanto da emissão. Aqui do lado a gente pode ver algumas imagens de antenas distintas, né? E no geral os modelos podem variar muito. E nesse caso deste experimento a gente está abordando apenas a helicoidal. Bom, os procedimentos experimentais foram as divisões das tarefas para os integrantes do grupo e algumas pesquisas sobre a característica e funcionalidade da antena helicoidal. Além das pesquisas, fizemos um estudo específico sobre a antena, obtenção dos gráficos de radiação, a formulação da antena e seus métodos de construção. Bom, aqui vemos os resultados da antena helicoidal. Essa antena é utilizada para radiocomunicação em polarização circular, podendo ser confeccionada em diversas faixas de frequência e ganhos definidos. Confeccionada com dimensões compactas para redução de carga ao vento e peso. É confeccionada em alumínio e suporte de sustentação em aço galvanizado. Esse tipo de antena é muito comum nos sistemas que operam com frequências muito altas, como os links de micro-ondas. É uma antena direcional. O fio em espiral produz uma onda polarizada circularmente. Também tem uma banda de frequência larga e é fácil de construir, porém a eficiência diminui com o aumento do número de voltas. Estamos vendo o diagrama de radiação. O diagrama de radiação depende das dimensões da antena. Quando o diâmetro da antena é pequeno em relação ao comprimento da onda, o padrão é normal, como estão vendo aí na primeira imagem, né, do diagrama. O padrão é normal. Quando as dimensões são maiores que o necessário, ocorre o modo B e o C. Bom, aqui embaixo a figura 2 mostra os dois modos básicos de irradiação de uma antena helicoidal. E aqui mais um gráfico do padrão de radiação. Com uma configuração bastante simples, as antenas helicoidais elas obtiveram grande utilização no campo dos irradiadores eletromagnéticos. Então, a antena helicoidal ela consiste basicamente de um condutor na forma de uma hélice e ela tem uma placa que serve como base e a gente vai chamar essa base de plano terra. Esse tipo de estrutura ela é alimentada usualmente por meio de uma linha de transmissão coaxial e essa malha ela é um cabo coaxial que conecta o plano terra ao condutor central conectado à antena de fato. Uhum. Como foi visto na teoria, existem vários tipos de antenas e suas dimensões e formato influenciam na eficiência das transmissões da antena. Caio, eu gostaria de saber o que diferencia a antena helicoidal das demais? Bom, quanto a essa pergunta, a antena helicoidal ela tem 4 pontos que diferenciam ela das outras. Que a gente pode citar a faixa larga de atuação, ela tem um alto ganho, ela possui fácil fabricação e fácil alimentação por conta da estrutura que eu estava explicando um pouco antes. A antena helicoidal ela é uma estrutura de banda larga, onde as características de radiação variam um pouco com determinadas frequências. E ela é muito utilizada em enlaces de radiopropagação, por possuir um ganho alto e facilidade de implementação no geral. Os principais modos de radiação são normal, transversal ou axial longitudinal.
Uhum. Entendi. Ah, entendi. Davi, como funciona a transmissão de informações usando esse tipo de antena? Bom, então eu vou compartilhar a tela aqui para poder mostrar algumas imagens para ficar mais claro. Tá bom. Olha só, todo o sistema de antena, existe um transmissor e um receptor, né? Então, aqui seria o transmissor, né? Ele vai pegar o sinal que seja, né, que esteja querendo se transmitir e vai aumentar a frequência dele numa faixa, como o Caio falou, é uma faixa de... Essa antena ela tem uma larga escala, né? Então, eu acredito que na faixa de 400 MHz, né? E, e esse sinal ele é transmitido pelo ar, onde ele é recebido aqui por outra antena, no caso, outra antena helicoidal, né? Então, provavelmente esse sinal ele está numa frequência de 400 e poucos megahertz, que é diferente, por exemplo, da frequência aqui da FM, né, que é de 87 até 107 megahertz. Então, o que acontece é que os sinais não eles se misturam, né, mas quando chega na antena ele é filtrado nessa faixa de frequência. Aqui também na faixa de frequência da VHF-AM, é uma outra faixa. Então, cada transmissão tem a sua faixa de frequência, né? Dessa forma, a gente pode dimensionar as antenas, né? A depender do sinal que a gente quer pegar do ar, né? No caso, captar. Ficou claro? Deu para entender? Ficou sim, deu para Foi bom. entender. Obrigada. Obrigado. Para concluir o experimento, nós vimos que a antena helicoidal ela tem dois modos de propagação, o modo normal e o modo axial. A condição básica para a operação da antena helicoidal no modo normal é que N vezes L0 tem que ser muito menor que o comprimento de onda, onde N é o número de voltas e L0 é o comprimento do fio entre cada volta. A antena helicoidal, operando no modo normal, pode ser aproximada por um arranjo de espiras e de polo em série. Seu diagrama de campo distante independe do número de espiras. E o modo axial é o modo de operação mais utilizado na prática, devido a possuir um grande lóbulo principal concentrando a máxima intensidade de radiação na direção axial. A polarização circular é o fator principal para a antena operar nesse modo, como podemos ver aqui um exemplo na imagem. Bom, é isso, professor. Muito obrigada. Espero que tenha gostado.